Eu acho que a minha experiência com o cinema foi sendo construída durante a minha vida. A lembrança mais longínqua que eu tenho nesse sentido foi de ver o Rei Leão na televisão quando eu tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos. E foi uma experiência esplêndida. Eu não tinha muita ideia do que era um filme, mas eu já sabia o que era uma história. E pra mim aquela história marcou a minha infância, como a de muitas pessoas. Eu não sei se... eu não saberia dizer se é saudosismo, mas até hoje esse continua ainda sendo um dos meus filmes favoritos. Talvez porque eu entre em contato com os sentimentos que eu tinha naquela época, ou não sei, eu ainda acredito que seja um bom filme. From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find our place on the path unwinding in the circle of life. A primeira vez que eu fui no cinema, no espaço físico, o cinema foi num passeio da escola. Eu tinha uns 10 anos, estava na 4ª série, e a gente foi ver o Grilo Feliz, que é um filme muito ruim, mas na época valeu pela experiência. Eu estive no local, tinha muita bagunça, as pessoas estavam meio distraídas, mas eu fiquei totalmente absorta no filme. Fiquei fascinada, você está lá no escuro, todos os seus sentidos estão direcionados para a tela, apesar de não ter sido um filme grandioso, mas a experiência em si foi grandiosa para mim. O filme não me marcou, não me lembro de praticamente nada do filme, mas eu lembro do sentimento de estar lá pela primeira vez, que foi inesquecível. Eu sempre vi bastante televisão, então acho que uma coisa leva a outra. Acabava que eu via bastante filme na sessão da tarde, no cinema em casa, etc. Então sempre foi algo importante na minha vida, o filme, as histórias que eram contadas. Então, com o tempo, eu comecei a me interessar na forma como as histórias eram contadas. Então eu comecei a ir atrás, eu procurava crítica de revista, de jornal. Eu tinha até uma coleção de críticas que eu arrancava as páginas das revistas, dos jornais. Eu tinha uma pasta onde eu colecionava e eu relia eventualmente. Apesar de eu não entender o jargão que era usado nessas críticas, eu achava fascinante uma pessoa que entende da arte falando sobre ela. Então, pra mim, era o máximo aquelas pessoas falando com aquelas palavras que eu não entendia sobre os filmes e, às vezes, falando coisas que eu entendia, mas que eu não tinha notado no filme. Então, mas se for para determinar um marco específico para essa transição, eu poderia dizer que Os Infiltrados, do Scorsese, foi um filme bastante importante nesse sentido. Que hoje eu não acho que nem de longe é o melhor filme do Scorsese, mas na época
me marcou bastante. Que eu senti, foi o primeiro filme que eu senti que havia realmente uma técnica ali, um diretor, um estilo. Então, naquele momento, eu quis ir atrás e procurar entender como é que se dava aquilo, como é que aquilo funcionava. Bem, hoje em dia eu diria que eu invisto bastante, uma boa parte da minha renda mensal em cinema, até porque o preço que é cobrado hoje é absurdo, ele vem aumentando exponencialmente. Eu me lembro quando eu pagava R$5 para ver um filme no final de semana, a meia entrada no caso. Hoje eu pago R$12, R$11, às vezes R$13 numa meia entrada para ver um filme normal, não é nem 3D. Então, nesse sentido, eu acho que eu gasto bastante dinheiro em nosso cinema. Eu vou em média 3 vezes por mês. Às vezes não tem tanta coisa, depende, porque às vezes não tem tanta coisa boa pra ver. Tem meses que são muito bons, no início do ano, por exemplo, tem muita coisa boa pra ver, mas tem meses que não tem tanta coisa, principalmente porque o circuito comercial não favorece os filmes mais alternativos. Então acaba que muita coisa boa é perdida nesse sistema. O último filme que eu vi no cinema foi Django, do Tarantino. Gostei bastante, foi muito divertido. Eu acho que é bem interessante a abordagem cômica e ao mesmo tempo trágica dele da cultura negra, da história da cultura negra nos Estados Unidos. Eu tenho sim o hábito de ler crítica especializada em blogs, sites, revistas, jornais, porque eu acho importante, apesar de ter toda uma discussão em volta da real importância da crítica, eu acho que, claro, que é a opinião de uma pessoa e as opiniões vão variar de acordo, então acaba que fica uma coisa meio arbitrária. Mas, em geral, uma pessoa que tem uma história com o cinema, que tem uma história de estudo na área, eu acredito que a opinião dessa pessoa tem um peso maior, porque tem uma questão, um cuidado maior na análise do filme. Então eu procuro a crítica especializada. Não é tudo pra mim, não é a palavra definitiva, mas eu procuro a crítica especializada porque eventualmente aquilo agrega mais ao conhecimento que você teve durante o filme. Às vezes você vai ler uma série de críticas e no final você tem um valor agregado maior sobre aquele filme. Dos sites que eu acompanho, eu gosto de ver bastante o Rotten Tomatoes, porque eu acho que é um bom termômetro, né, que tem a nota dos críticos e a nota do público, e tem lá os top críticos, né, do mundo inteiro que postam suas críticas. Eu acho ali que é um bom termômetro para você ter mais ou menos uma noção do que esperar do filme. No Brasil, eu acho que o Pablo Vilaça é um bom crítico, o site dele, Cinema em Cena, é bom, acho que tem um conteúdo legal. De notícia, eu gosto de acompanhar mais os estrangeiros, porque a notícia é mais atualizada. Para acompanhar o sucesso, a bilheteria que o filme está fazendo pelo mundo, eu acompanho o Mojo Box Office, que é bastante atualizado as informações, você pode ver de qualquer país, final de semana, tem várias categorias, é uma coisa bem de bibliotecário mesmo isso, está bem organizada a informação no site. Bem, tem uma série de diretores que eu aprecio, assim, da época passada eu poderia citar o Kubrick, que eu admiro bastante o trabalho dele, o Kurosawa, que eu acho fantástico, Truffaut, John Ford, Sergio Leone, que eu gosto bastante de faroeste, o Polanski também, aí vai ali a Kazan, etc. São muitos, assim, da época passada que eu citaria, não vou lembrar agora. Assim, que estão assim, na ativa, produzindo filme agora, eu gosto bastante do Fincher, do Lynch, do Michael Haneke, o Woody Allen, o coreano, o Chan-wook Park. Gosto também bastante do Tarantino, do Scorsese, como eu já citei, etc. Mas dois se destacam bastante pra mim.
O Wes Anderson, que ele tem uma veia índia ali, os filmes dele são bem característicos. Ele tem uma coisa bastante com a simetria da imagem. Eu gosto bastante do trabalho dele, apesar de ser bem artificial, ao mesmo tempo retrata a questão humana de uma forma bastante delicada. E o Paul Thomas Anderson, que de fato é o meu diretor favorito, que eu venho acompanhando o trabalho dele, tem pouca coisa, mas de tudo que ele fez eu gostei de tudo. Vem aí Magnolia, né, maravilhoso. Tem Embriagado de Amor, que é um filme bastante controverso, mas eu gosto bastante dele. O maravilhoso Boogie Nights, né, Prazer Sem Limites, que eu acho assim um filme que deveria ter ganhado alguma coisa, alguma premiação, mas não sei. E o Sangue Negro, né, que foi o penúltimo, né, tem o recente, O Mestre, que eu ainda não vi. Sangue Negro, que é um filme também que é o segundo filme que eu mais gosto, assim. Bom, o filme que mais marcou a minha vida foi Magnolia, do meu diretor preferido, que é o Paul Thomas Anderson, porque Magnolia, eu acho que se trata da relação conturbada entre pais e filhos, né? Se trata de uma série de outras coisas, de questões até de metalinguagem mesmo, mas pra mim o que mais marcou no filme foi essa questão da relação entre pais e filhos, dessa ligação que às vezes pode ser difícil e conturbada. Então, todos ali estão passando por um momento difícil, um momento de crise. E aí você está totalmente absorto no filme, as coisas estão acontecendo, você está totalmente envolvido com os personagens e você vê que eles estão ali à beira de um colapso. E aí, no que eu diria que seja o pré-clímax do filme, o diretor ele faz uma coisa que eu nunca tinha visto até então, que eu acho que até é um movimento bastante arriscado, que é juntar todos os personagens através de uma música. Eles estão em lugares diferentes, mas toca essa música no rádio e todos eles estão unidos cantando a música, que é uma cena muito bela de sincronia, talvez de sofrimento. Meio que eles estão unidos pela dor e eles estão se compreendendo naquele momento. Então foi bastante emocionante quando eu vi essa cena, e é talvez a cena que mais marcou a minha vida juntamente com o filme. It's not going to stop. It's not going to stop till you wise up. You're sure there's a cure. You have finally found it. You think one drink will shrink you to your underground and living down, but it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you rise up. Bom, também uma cena que me marcou bastante, talvez seja uma cena clichê, mas de qualquer forma foi uma cena que me marcou bastante, é a sequência final dos Incompreendidos. Onde o Antoine foge do reformatório
e ganha a liberdade. Ele vai correndo pela praia e ele chega num ponto que ele olha ao redor e vê a imensidão, tanto da praia quanto do mar, e ele fica confuso, e o Truffaut fecha o filme na expressão confusa do Duhamel. Me identifiquei com essa cena porque ela sintetiza a confusão que todas as pessoas enfrentam, pelo menos a maioria, eu enfrentei, na transição entre a adolescência e a idade adulta, em que você tem toda a vida pela frente, você tem a liberdade pela frente, e é tão imenso, tão grandes as possibilidades, como o mar, que é o cenário onde ele está. O que você faz com essa liberdade? Eu tenho minha vida agora, mas eu não sei o que fazer com ela. E aquela expressão do garoto sintetizou esse sentimento, esse conjunto de sensações de tal forma que eu nunca mais tive a oportunidade de ver um sentimento humano tão fortemente expresso no cinema dessa forma. Bom, outro filme que tem bastante influência sobre mim é Toy Story 3, que é recente até, mas a questão é que Toy Story 3 foi o fechamento da trilogia Toy Story, né? Que eu vinha acompanhando desde a infância. E aquela relação de amizade que você estabelece com os personagens, e o filme é sobre amizade também, né? Então, o 3, a sensação de... Eu já era maior de idade quando eu vi o 3, então foi tão compatível a sensação de nostalgia que o filme tenta imprimir no espectador, que eu chorei em várias partes do filme, porque foi o fim realmente daquela história que você vinha acompanhando, o Andy, os brinquedos. E o filme é sobre isso, o filme é sobre você deixar para trás a sua infância, e também sobre o medo que você tem de ser abandonado pelas pessoas que outrora te amaram, que você amou. E aí, o terceiro filme, ironicamente, coisa que as pessoas não esperavam, mas trata sobre esse crescimento. Agora é o momento de deixar para trás, é o momento de ir em frente. Então, foi o momento que o Andy deixou os brinquedos para trás. Mesmo que o espectador, no caso eu, não tivesse uma relação com brinquedos que não a gente tinha, esse simbolismo de deixar a infância, talvez pessoas lá atrás, algo foi fortíssimo, inexplicável. A cena final que ele dá os brinquedos a Bonnie foi assim, um cachoeiro de lágrimas, e não sei nem como explicar. Buzz Lightyear, the coolest toy ever. Look, he can fly, and shoot lasers. He's sworn to protect the galaxy from the evil Emperor Zurg. To infinity and beyond. Now, you gotta promise to take good care of these guys. They mean a lot to me. My cowboy! Woody? What's he doing in there? You're the snake in my boot. What? There's a snake in my boot. Stop. Vai fazer igual o Nixon, transpirando totalmente.